Seu adolescente te diz grosserias? Esse é o tema da live de hoje, que faz parte de uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer, a gente conversa sobre as transformações físicas e emocionais da infância até nesse período, nesse período de transformação da infância até a fase adulta. Se você está chegando aqui no canal agora e ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Nesse canal aqui da rede social, eu te ensino a você entender por que seu adolescente está mudando tanto e a saber lidar com esse momento. Toda segunda-feira às 19h30 eu trago a série Adolescer e toda segunda-feira tem um tema novo. O tema de hoje eu já vou deixar fixo aqui embaixo. O seu adolescente te fala grosserias? Te diz grosserias? Então eu vou deixar fixo aqui o meu comentário para quem estiver entrando saber qual é o tema. E tô esperando já o comentário de vocês. Então eu costumo pedir para vocês irem comentando, já passo por isso, já passei por isso, tenho medo de passar por isso, já presenciei uma amiga passando por isso, vai contando para mim a situação que você vivencia. Enquanto isso eu vou apresentando mais um pouquinho sobre o tema e daqui a pouco eu volto aqui e leio os comentários de vocês, tá? Então, coisas do tipo, se o seu filho diz coisas do tipo: você é uma chata, não enche, fala alto com você, todo dia, ou toda semana, ou todo mês, toda hora, isso não é normal. E é por isso que eu vou abordar esse tema hoje, tá? Então, a nossa conversa é disso. O que não é o nosso tema? Ai, Soraya, quando meu filho tá muito bravo, às vezes ele me xinga de chata. Ai, mãe, não me enche. Mas isso acontece uma vez a cada 6 meses, uma vez, né, esporadicamente. Tá, não é legal, é uma falta de respeito, vamos consertar isso, mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é: perdeu o limite do respeito. Então isso está acontecendo todo dia, toda semana, todo mês, com uma frequência. Então a gente vai conversar disso hoje. E o que a gente também não vai conversar de hoje é: Soraya, já chegou a violência aqui em casa. A gente também não vai abordar esse tema hoje, tá? Então a gente vai conversar sobre essas grosserias que eles falam, se isso já estiver tomando uma profundidade aí no seu relacionamento, tá? Então, uma vez por dia, né? Todo dia, toda semana, todo mês, eu preciso que você se sensibilize de que isso não é normal. Não é normal. E essa é a oportunidade que eu quero trazer nessa live, tá? Uma outra oportunidade que eu quero te sensibilizar é: se você continuar deixando, isso só vai piorar. Isso vai se intensificar e vai piorar. E isso vai afetar o seu relacionamento com o seu filho de agora e para sempre. E vai afetar os relacionamentos dele na intimidade no futuro. Tá? Por quê? Porque ele tá achando que é normal essa perda de respeito e essa falta de limite. Porque se ele continua fazendo isso todo dia, toda semana, toda hora, e ele não tá tendo noção de que isso não é normal, isso vai se arrastar pro resto da vida. Tá? Então, hoje meu objetivo é te sensibilizar da profundidade que é isso. Então eu vou trazer alguns casos. Eu começo sempre com os meus casos, ou do curso, ou de mães, né, que fazem o curso, ou de consultório, enfim, de situações que eu vivencio. E aí depois eu leio os casos de vocês, tá? Então, aquela situação do: daí, nem ligo, não tô nem aí. Então eu eu tenho ainda um paciente que tem um irmão mais novo,
E quando eles vieram, né, passar em consulta, era o tal de não tô nem aí pra ele, nem ligo. Então era o mais novo falando do mais velho. Eram 2 adolescentes, 2 meninos, o mais novo falando do mais velho. E na hora que esse não tô nem aí, nem ligo, era quando a mãe falava alguma coisa. Poxa, mas você não percebe que você machuca o seu irmão fazendo isso? Não tô nem aí. E daí? Eles fazem até com ombrinho, né? E daí? E daí? E aí a gente aplicou ali o método POC nessa situação. A gente foi entender o que estava por trás dessa fala, né? Desse adolescente. Por que ele mostrava tanto que ele não tá nem aí, que ele não liga, né? E a gente foi entendendo que em casa existia uma forma de lidar diferente entre os irmãos. O pai protegia mais um irmão do que o outro. E aí o que era menos protegido sentia isso, então ele expressava essa raiva dele com esse não tô nem aí, não tô nem aí. E aí a gente foi trabalhando essa questão, né? Sempre buscando a raiz do problema. Buscamos a raiz, trabalhamos e isso foi melhorando, tá? Outro que eles falam muito é sua chata. E aí pode ficar mais pesado. Sua burra, sua idiota. Burra e idiota eu nunca presenciei. Chata eu já presenciei algumas vezes. Burra e idiota pra mim é muito pesado. Mas aqui na rede social muitas mães me falam isso, que os filhos as chamam de burra e idiota. Então o que acontece, né? O que eu presenciei foi uma situação de uma mãe, eles não passam mais em consulta comigo. A menina estava entrando na adolescência e a mãe, ela teve pouca oportunidade de estudo. Então, à medida que a menina foi estudando, ela começou a se achar muito inteligente. E aí ela começou a zombar da mãe dela. Você é uma burra, você é uma idiota, porque a mãe cometia alguns erros. Enfim, nesse caso eu tive um trabalho um pouquinho mais intenso com a família, né? Mas eu posso extrapolar esse exemplo para o dia a dia, que eu pego bastante no consultório, são as redes sociais, né? Redes sociais não digo, todos os eletrônicos, né? Essa nova geração veio com um chip a mais do que a gente, né? Brincando, né? Eles entendem de tecnologia muito mais do que a gente, né? Uma criança de 9 anos entende muito mais do que eu de tecnologia. E aí muitos deles acham que a mãe é burra porque ela não sabe mexer com a tecnologia. E xingam a mãe. Falta de respeito, né? Total falta de respeito. Você é burra, não sabe fazer as coisas. Só que cada um tem a tendência a ser bom em algumas coisas. A mãe pode não ser boa em tecnologia, mas com certeza em muitas outras coisas ela é. E xinga a mãe dessa forma é porque já chegou numa falta de respeito tremenda. Então eu já presenciei muitas situações assim. E aí a gente sempre tem que individualizar cada caso. Põe ali o método POC, vê o que está por trás disso e trabalha isso. Então, nesse caso da menina aqui, ela começou a crescer, começou a estudar mais do que a mãe tinha estudado até então. A grande questão por trás da situação era a baixa autoestima da mãe. Então, lembra que eu falo, a gente precisa trabalhar a casa. Não adianta eu só olhar para o adolescente e não olhar o contexto todo da casa. Se eu não trabalhar a casa toda, eu não consigo trabalhar a questão. Então, nessa situação, meu trabalho foi voltado para toda a família e para a mãe. Trabalhamos a autoestima da mãe, ela entendeu que ela tinha sim as suas expertises,
aí ela foi melhorando essa relação mãe e filha, e isso para a filha é muito importante, tá? E melhorou. Outro. O adolescente fala assim, não enche, e fala alto. E aí eu vou contar um caso que é mais forte, né? Te odeio, não queria ter nascido aqui, né? E esse caso eu sempre conto quando eu conto como eu desenvolvi o método POC. Então, o método POC eu não me dava conta, mas eu implantava ali no consultório para todos os meus pacientes. Eu implantava intuitivamente em todos os meus pacientes e foi dando certo. Até que veio a ideia da rede social, eu decidi, né, fazer o meu curso e, enfim, vou resumir a história. Um dia aconteceu uma situação que eu falei, nossa, espero nunca mais passar por isso. Então, o meu objetivo foi trazer aqui para as mães esse conhecimento para que melhore o relacionamento entre mães e adolescentes, né? Então, o que aconteceu? Eu estava atendendo e durante o meu atendimento, então imagina a quebra de respeito que já estava tendo entre essa mãe e essa filha. Durante o atendimento, a menina virou para a mãe, e eu nunca mais esqueci isso. Ela virou para a mãe e falou, eu te odeio. E ela não falou assim, né? Ela falou, eu te odeio. Aquilo mexeu demais comigo. Muitas mães já tinham me falado, né? Já tinham me contado isso no consultório. Uma coisa é a mãe te contar, outra coisa é você vivenciar aquela situação. Quando eu vi aquela cara de ódio da menina pra mãe, eu te odeio, aquilo foi muito forte pra mim. Aquilo me impactou muito. Eu cheguei em casa abalada, conversei com meu marido, eu falei, não, isso não pode acontecer. E aí, trabalhei com essa família, coloquei o método POC, trouxe para a mãe, vamos ver o que está por trás disso. E, enfim, a gente buscou ali a raiz do problema e trabalhou. E hoje eu conto também que hoje, depois de um ano mais ou menos de mudanças, né, intensas na casa, teve uma situação em que ela, sempre que eu conto eu choro, então eu vou segurar aqui um pouco. Ela foi passear com a escola, né? Ela já estava com 15 anos, isso. Não, 13 anos. Ela foi passear com a escola, então, na hora que saiu o ônibus, né? Geralmente, na hora que sai o ônibus, o adolescente tá ali em festa com os amigos. A última coisa que ele vai lembrar é da mãe, né, gente? Passeio gostoso, né? Todo mundo brincando. E aí ela, no meio do caminho, mandou uma mensagem para a mãe. Mãe, tá tudo bem? Já tô aqui no ônibus, tá tudo bem? Fica tranquila, eu te amo. E aí a mãe, muito emocionada com aquela mudança, gente, foi uma mudança de 360 graus, né? Aí a mãe me mandou essa mensagem dizendo que a filha tinha dito isso. Então foi de um eu te odeio para um eu te amo, muito espontâneo, e num momento que a gente não espera do adolescente, que é a hora que ele tá ali vibrando com os amigos e a última coisa que ele vai lembrar é da mãe. Mas por quê? Porque a gente foi na raiz do problema dessa menina, trabalhou a raiz do problema, né? Colocou o método POC, trabalhou, encontrou a questão e aí foi melhorando, né? E foi daí que eu decidi divulgar o método, porque eu falei, não, eu preciso divulgar esse método. Então, sempre a gente tem que ver por que meu filho tá tendo essas atitudes comigo, o que tá por trás disso. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu vou ler aqui os comentários de vocês
E aí a gente aborda mais esse tema. Hoje tem pouca gente aqui. Quem puder, me ajuda divulgando. Gente, clica no aviãozinho, divulga para uma mãe, amiga. Acho que esse tema é muito importante. Soraya falou, opa, minha xará. Ela já tentou, aí falei mais alto e disse que quero respeito. Então a Soraya tá me falando assim, a minha filha começou a ter essa atitude e eu já segurei. Importante isso, né? Então é importante a gente não deixar que isso vire uma rotina. À medida de que isso vai virando uma rotina, eles perdem o critério do que é normal e o que não é normal. E começam a achar que isso, essa falta de respeito pelo próximo, é normal. E não é. Elisângela falou boa noite. A Karen falou assim, doutora, eu queria perguntar sobre voz fina. Meu filho chora porque sente ridicularizado pelos gamers quando está em call. Ele acha a voz muito fina. Chorou hoje o dia todo por isso. Kellen, eu não consigo te ajudar através da rede social sobre isso. Precisa marcar uma consulta com seu médico de confiança, tá bom? Para avaliar. Quem mais? Você deveria ter me abortado. Puxa vida, Maíra falou isso pra mim, né? Ouviu isso. Você deveria ter me abortado. Então, Maíra, é mais ou menos esse caso que eu te contei, né? Que eu contei agora há pouco sobre eu te odeio, né? Então a menina falou, eu te odeio. Eu não queria você como minha mãe, eu odeio ser sua filha, alguma coisa desse tipo. E isso é muito forte, dói demais, né? Se doeu em mim e eu fiquei ali dias ressoando com essa imagem, imagina você que é mãe. Então eu sinto muito por isso. Mas vamos trabalhando essa ideia do método POC. O que está por trás disso? Por que a sua filha está tão em fúria para ela estar gritando dessa forma com você, né? Então tenta aplicar aí o método POC, achar a raiz da questão para ir trabalhando isso, para ir melhorando a relação de vocês, tá? Ai, você fala muito baixinho, doutora. A Jaque falou. Gente, me fala se tá baixinho, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Algumas pessoas falam isso mesmo, desculpa. Eu aproximei mais, vamos ver. Me contem aqui embaixo se melhorou, por favor. Puxa, Leila falou assim, funciona para quem tem síndrome do Hulk, pavio curto. Eu não entendi a sua pergunta. Como assim funciona? O que funciona? Desculpa. Leila, fala pra mim. Cícera falou boa noite. Cícera falou, a minha está grossa agora que iniciou as aulas. Vou investigar. Boa, Cícera. Não deixe aumentar. O grande objetivo da live é não deixe isso aumentar, tá? A Lúcia falou boa noite. Marilene falou, boa noite. Doutora, meu adolescente tem 15 anos. Hoje eu fui buscá-lo na escola. Ele falou que eu mimo muito ele. Quer vir sozinho. São 2 ônibus. Por isso fui... Acho que ela vai terminar de falar. Marcela falou assim, meu filho me disse hoje que eu causo ódio nele e a culpa é só minha. Marcela, não existe só um culpado, né? Sempre são muitos envolvidos. Mesma situação, Marcela. Aplica o método POC, começa a observar seu filho e entenda o que está por trás disso. Alguma coisa está por trás disso. E aí você precisa trabalhar essa questão para que essa relação melhore. E junto e dando limite, né, gente? Junto sempre dando limite, tá? Boa noite. Sou vó, a Marisa falou, de uma adolescente. Mas eu e ela tem um atrito que me faz mal
No final ela chora e eu fico, acho que faltou uma palavra. Gente, como é difícil, me ajuda. Ela tem 12 anos, eu criei até os 11, agora ela tá com a mãe. São muito... Aí faltou o finalzinho, vamos ver se ela escreve aqui embaixo. A Fábia falou, boa noite, meu filho não quer ir para casa do pai, pois alega que ele está sempre brigando, criando confusões. Como eu faço para ajudar a melhorar essa relação que sempre foi boa? Fábia, eu tenho uma live sobre isso. Deixa eu só lembrar o nome. Lembrar não, eu vou olhar aqui na minha cola, que eu não lembro o nome. Puxa vida, é sobre o pai. No título vai ter pai. Eu não tenho aqui anotado. Mas tem uma live só sobre isso, tá? Que vai te ajudar. A Marga falou, tá ótimo. A Jaque também fez joinha. O ódio tá bom aqui, que bom. Tá ótimo também. A Arley falou. Boa noite, Verônica. Eu vi suas mensagens. Marilene falou quando foi buscá-lo. Marilene, eu tenho uma live sobre isso também aqui que vai te ajudar. Sobre deixando o filho ser mais independente, tá? Isso vai te ajudar. Então, devagarzinho, ele precisa dessa independência, tá bom? Aí, a Marilene terminou. E falou que quer ir sozinho. É longe e o ônibus muito cheio. Vai tentando achar um meio termo aí, tá? Assiste a live que vai te ajudar. Opa. A Ingrid falou, boa noite, adoro seu apoio. Obrigada, Ingrid. A Vivian falou, ô chata, muitas vezes não é o querer afrontar, porque você tá dando limites. O chata, desculpa, eu que li errado. O chata muitas vezes não é o querer afrontar, porque você tá dando limites. Eu só não entendi se isso é uma afirmação ou uma pergunta. Mas se for uma pergunta, sim. Algumas vezes ele vai, e a gente vai conversar disso daqui a pouquinho, ele vai te... isso aí, afrontar porque ele tá sendo... ele tá se sentindo acuado, né? Marilene falou, obrigada, doutora. Boa noite, doutora Soraya. Conde Paraíba na audiência, que legal. Carla, me diz muitas grosserias. Ele do nada é grosso. Do nada é difícil, Carla. Alguma coisa aconteceu. O que pode ser aconteceu lá na escola, aconteceu com o amigo, aconteceu com alguém, e aí ele desconta em você. Mas alguma coisa tá por trás disso. Sempre alguma coisa tá por trás disso, tá? A Lúcia falou, meu neto tem 14 e chama muitos primos de burros. Lúcia, nessa situação, eu observaria se não tem algum adulto chamando também as crianças de burros. E ele copiando esse modelo. Observa isso, tá? Então, na hora que eu implanto o método POC, eu vou ver a raiz da questão. E algumas vezes isso aqui tá me cheirando isso. Algum adulto fala isso e ele tá copiando. Tá? Então, sempre a gente tem que ver o que tá por trás disso. E não sei. Eu suspeito que tem algum adulto falando isso. Boa noite. Minha filha tem 13 anos. Minha filha é grossa e fala coisas desagradáveis. Aí eu brigo com ela. Ela começa a chorar e depois fala que estava nervosa. Falo pra ela que tem que acho que respeitar. Gi, ela ainda não tá sabendo elaborar o que ela tá sentindo. E aí ela é grossa, depois ela se arrepende. Então, num momento que vocês estiverem melhor, você tem que ir mostrando pra ela isso, e eu vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho, a ela aprender a
se entender, entender o que ela está sentindo e elaborar melhor o que ela está sentindo. Então, expressar de uma forma mais organizada o que está sentindo, tá? A Gi falou que tem que me respeitar, né? Já imaginei que fosse esse final. A Ana falou, minha filha vai fazer 13 anos e não tem celular próprio. Muito bom. Usa o meu e regro bastante. Vai ganhar um celular e se não obedecer aos horários vai ficar sem. Acho que estou certa. Eu também acho, Ana. Ingrid falou assim, tenho um filho de 24 anos. Passei alguns episódios desses com ele. Como tinha o apoio do pai, ajudava a ele dar mais respeito. Tenho receio de viver tudo novamente com o meu mais novo, tem 12 anos. Ingrid, então como você já tem a experiência, quando você perceber, espero que não, mas se você perceber que o de 12 está começando, você já segura no começo para que isso não aumente e começa a buscar sempre o que está por trás dessa atitude, tá? Então agora você tem uma bagagem e aí você vai lidar melhor com essa situação, tá? Vivi falou boa noite. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Uma objeção que eu esqueci de comentar, que eu geralmente paro na objeção. Muitas mães falam assim pra mim, ai Soraya, mas é só uma fase. Isso vai passar, depois melhora essa relação. Não, não melhora. Isso só piora, tá? Então precisa mudar sim essa situação. Então vamos lá. Por que, Soraya? Por que meu adolescente me trata dessa forma tão grosseira? Por que meu adolescente me fala essas grosserias como você é uma chata, você é uma idiota, você é uma burra, eu te odeio, não queria ser sua filha, né? Por que eles fazem isso? Eu vou trazer algumas situações que eu mais comumente observo e vou comentando, tá? É uma forma intensa e rápida de liberar uma pressão que ele está sentindo. Então ele está se sentindo pressionado, que nem a mãe que acabou de falar assim para mim. Ela fala e depois ela se arrepende. Então ela está sentindo uma pressão, ela está sentindo muito sentimento, né? Um turbilhão de sentimentos aqui, ela é grosseira. Porque ela está pondo para fora aquele sentimento. Então, esta forma de se expressar é mais primitiva. E eu preciso ir mostrando isso para o meu filho. Filho, você está vivendo um turbilhão de emoções. Por quê? Porque seus hormônios estão fazendo assim. Uma hora você está de bom humor, uma hora você está de mau humor. Uma hora de bom humor, uma hora de mau humor. Então, seus hormônios estão mexendo muito com você. Então você precisa entender o que está passando aí por trás e na hora que vier essa fúria você tem que parar e pensar, opa, e ir elaborando melhor. Então você vai ensinando o seu filho a entender por que isso está acontecendo e aí elaborar melhor essa manifestação. Tá? Então muitas vezes eles põem esse sentimento para fora de uma forma com muita raiva. Tá? Então, forma rápida e intensa de liberar uma pressão. 2. Usar uma linguagem grosseira para manifestar que ele está com raiva, está frustrado, está confuso. Então ele não sabe usar termos mais, eu ia falar polidos, não, mais educados. Mais educado. Ele usa termos grosseiros para mostrar a insatisfação. Então a gente precisa melhorar esse linguajar. 3. Que nem uma mãe falou agora há pouco. Testa o limite. Então ele vai te testar através dessas grosserias. Tá? 4. Ele não está entendendo o que está passando aqui dentro. Mas ele está sentindo aquela fúria. E aí ele põe para fora porque ele simplesmente não sabe o que está acontecendo. Então teve uma mãe agora há pouco que falou assim, ele é grosso comigo sem motivo.
sempre tem um motivo. Muitas vezes ele nem se dá conta. E a gente precisa ir ensinando o filho a entender o que está por trás. Eu vou dar um exemplo concreto que vocês vão entender na fase adulta. A mãe chega em casa, teve problema lá no trabalho, e ela chega em casa e começa a dar coice em todo mundo, no pai, no filho, no outro filho. Mas a questão dela é lá no trabalho. Aí ela chega de pavio curto em casa, então o filho faz meia coisa, ela dá um coice. O marido faz meia coisa, ela dá outro coice. No momento que ela se dá conta de que, puxa, minha questão é lá no trabalho, e eu vou separar, vou chegar em casa, né? Não tem porquê, e isso não é justo eu descontar em todos aqui em casa. Ela está trazendo para a consciência isso e está trabalhando. Se para o adulto isso é difícil, imagina para uma criança. Então, muitas vezes, eles não sabem de onde está vindo. E eu preciso ir ensinando ele a observar de onde está vindo para ele identificar, trazer para a consciência e trabalhar isso. Ai, Soraya, parece fácil. Não, não é fácil. É um trabalho árduo. É uma construção para melhorar o seu relacionamento com o seu filho. Tá? Parei no 5, né? Usa a linguagem forte. Tem alguns que falam alto, grosseiro, forte. Porque aí ele se sente no controle. Ele quer mandar. Então ele reage daquela forma grosseira. Tá? Porque ele quer mandar. Além de enfrentar, ele quer mandar. Cuidado com isso. 7. Expressa o que está sentindo de uma forma intensa. Porque ele quer mostrar quão grave é aquilo que ele está sentindo. Então ele acha que ele precisa ser bem intenso para o pai e a mãe entenderem. Ó, isso aqui é de verdade, gente. Isso aqui não tá legal para mim. Eu te odeio mesmo. Eu não quero. Você é chata. Aquilo tá muito intenso para ele. Alguma coisa tá por trás que tá deixando ele já assim, estourando a panela de pressão. E ele precisa ser grosseiro para mostrar, não tá dando mais. É um pedido de ajuda. Então, o objetivo dessa live é te sensibilizar que se isso está acontecendo na sua vida, todo dia, toda semana, todo mês, isso não é normal. Se você deixar, isso só vai piorar, vai afetar o seu relacionamento e os relacionamentos do seu filho com as outras pessoas. Porque ele perdeu totalmente a noção do que é respeito e o que é limite. E você ficar enfrentando o seu filho não vai adiantar. Precisa fazer o que eu estou dizendo que não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Já lidei com muitos casos assim. Não é fácil. Mas é ter a serenidade de falar o que está por trás disso. Por que meu filho está já respondendo com essa fúria para mim? Alguma coisa está por trás disso. Se não for em casa, é na escola, é na roda de amigos, alguma coisa está acontecendo. E eu preciso trabalhar a raiz da questão, método POC. Se eu não trabalhar a raiz da questão, isso não vai melhorar e só vai piorar. Foi intenso, né? Desculpa. Mas é que eu acho muito importante esse tema. Vamos ver os demais comentários aqui. A Marta falou boa noite.
Boa noite. A Vivian falou, toda vez que eu imponho limites, vem um chata. Não tinha visto isso como uma ótica problemática, achava que era adolescência. Isso aí, Vivian. Então, eu comecei a live falando isso, né? Muitas mães falam pra mim, não, Sara, isso faz parte. Isso é normal da adolescência. O desrespeito não é normal. E aí, às vezes, a gente acha que isso não é desrespeito, mas isso vai aumentando. Tá? Então, cuidado. A Ingrid falou, obrigada. Por isso vivo na defesa. Às vezes até trato ele um pouco mais grossa. Cuidado, Ingrid. Cuidado. Mas você tem uma bagagem, né, boa para lidar com ele agora. Ele falou assim, minha adolescente de 12, muito agressiva. Só quer ficar no quarto. Mesma situação. Por quê? Por que ela só quer ficar no quarto? Então, muitas mães acham que... Acho que eu falo isso... Ou eu falei isso hoje, no vídeo de hoje, ou eu falei ontem. Acho que falei ontem. Meu filho vive trancado no quarto. Tudo bem, isso faz parte da adolescência. Não. Querer ficar alguns momentos no quarto, isso faz parte da adolescência, sim. E ele precisa. Agora, só querer ficar trancado no quarto e agressiva, alguma coisa tem por trás disso. Precisa entender o que está acontecendo e trabalhar essa questão, tá? A Gi falou assim, ela não sabe falar o que sente, tento conversar. Gi, ela não sabe mesmo. Ela não sabe nem entender o que ela está sentindo. E os pais têm essa função de ir trabalhando. Hoje ela vai entender 0,5%, amanhã 0,7%, depois de amanhã 1%, depois 2%, até chegar na fase adulta e ela chegar mais elaborada na fase adulta, tá? Então, é o que eu falei, se nem o adulto sabe, né, as pessoas não estão acostumadas a se observar. Eu sou homeopata. Na homeopatia, para eu escolher a medicação, eu preciso que a pessoa se observe e me traga os sintomas. Então, ela só vai conseguir falar sobre ela se ela se observar. E os pacientes que começam a acompanhar com a homeopatia, eles têm uma dificuldade tremenda. Aconteceu isso comigo também, né? Eu me tornei homeopata depois. Eu também não me observava. Hoje sim eu me observo. Então as pessoas não estão acostumadas a se observar. E a gente tem que ser estimulado a isso, tá? Então o pai e a mãe, né? Eu digo pais, né? No geral, vai lá estimulando a filha a se observar, a se entender, porque isso vai trazendo para a consciência e isso vai torná-la uma pessoa mais feliz, tá? Então vai trabalhando isso com ela. Mas é difícil ela se expressar o que sente, passa no psicólogo, mas não estou vendo resultado. Não estou vendo resultado ainda. Até eu também estou passando para ver se aprende a lidar. Muito bom. É isso aí, buscar essa ajuda, tá? Uma fase difícil para as duas. Mas que bom que você buscou ajuda. Dalia. Gêmeos? Você tem gêmeos? Será que é gêmeos ou será que é o signo? O que pode ser quando, por mais organizada seja a casa, o adolescente gosta de deixar tudo fora do lugar? Como corrigir? Persistência. Persistência, tá? Até ele absorver a ideia da importância da organização, tá? A Lívia falou, doutora, beijo pra senhora. Muito obrigada. A Nancy falou, boa noite. A Marisa falou, minha neta é grossa, às vezes comigo não, porque acho que eu sou a única que mostro a verdade. Eu não entendi, porque Pio, eu não entendi Pio, que é só comigo. Chego, eu não entendi o finalzinho, Má. Escreve pra mim de novo, por favor.
A Ingrid falou, gostaria em continuar aqui, mas tenho aula agora às 8. Ah, que pena. Boa noite a todos. Obrigada, doutora, pelo apoio. Que pena. Boa aula. A Ana, o não é tão difícil. Olha essa frase. Essa frase é muito importante. O não é tão difícil. Então é muito mais fácil eu não ligar e eu não tá nem aí. Tá? E isso pode ser colocado pro seu filho. Filho, era muito mais fácil eu deixar. Mas como eu te amo, eu vou fazer isso por você. Tá? Então eu tô mostrando que é por amor. Tá? E eles vão entendendo. A Van falou assim, boa noite, meu filho reclama que falo muito alto. Me chama de chata sempre, pois sou eu que dou limite. Pois na minha casa inverteu os papéis. Eu que trabalho fora e quem fica em casa com ele é o pai. Van, não inverteu os papéis, né? Esse negócio de que o homem que tem que sair, eu acho que isso já tá meio ultrapassado, né? Hoje, quase que a maioria das casas é sustentada pela mulher. Tá? Então, seria legal também quebrar essa ideia de que o homem tem que sustentar a casa. Eu acho que hoje os dois têm que sustentar a casa, né? E, claro, quem põe o limite vai ficar sempre nesse papel da chata, né? Então, o ideal são os pais trabalharem isso, tá? Cada um da sua forma, mas os dois dando o limite, tá? A Erika falou, oi... Fernandes, tá escrito assim, filho sempre, aí eu não entendi a última palavra. Que método é esse, doutora Soraya? O método POC. O método POC é o que eu ensino aqui no meu canal. Se você é nova aqui no canal, aqui, eu sempre deixo esse celular aqui ao lado para mostrar porque é mais fácil. Lá nos destaques eu explico a ideia do método, que é o meu curso sobre... Eita, celularzinho um pouquinho mais devagar. Bom, enquanto ele vai entrando, eu vou falando. Eu tenho um curso voltado para mães de adolescentes, em que eu ensino ao que eu falo aqui no canal. Eu ensino a entender por que o filho está mudando e a como lidar com esse momento. Tá? E aí eu trago esse método que eu desenvolvi durante esses meus 20 anos aí de atendimento em consultório. Tá? Então, o método POC é baseado nas 3 letrinhas do POC. P de porquê, O de o que e C de como. P, por que meu filho está agindo assim? Então, eu vou entender por que meu filho está tendo essas atitudes. Para depois pensar em o que fazer e como fazer para melhorar isso. Tá? Então, eu sempre preciso buscar a raiz do problema. Então, o meu método é baseado nessas letrinhas. E aí, lá nos destaques, então, tem ali a minha fotinho. E essas bolinhas aqui são os destaques. Em uma das bolinhas está escrito POC. Lá eu explico brevemente como é que funciona o método, tá? A Marisa falou, por que os adolescentes de hoje são todos mal-humorados? Marisa... Essa oscilação do humor do adolescente sempre existiu, tá? Eu tenho uma live sobre mau humor aqui que vai te ajudar. Fernandes falou assim, sempre aborrecido, mal-humorado, sempre do contra, na maioria das vezes. Essa live também vai te ajudar sobre mau humor. Priscila falou, achei muito importante você dizer que não vai melhorar, porque é um comentário geral que não podemos ignorar. Pri, muito obrigada por isso. É muito importante, porque senão vai perdendo essa noção do respeito, né? Vai tratando como se fosse normal esse desrespeito, tá? Michele falou, pra mim não, mas pra minha mãe, vó deles, sim. Ah, que live rica, obrigada. A Erika falou, toda vez que não deixo ele fazer algo, levo o nome de chata. Chega até ficar sem falar comigo.
Érica precisa ir elaborando isso então, tá? Então ele não tá sabendo lidar com o não. E aí, imagina quando ele crescer lá no trabalho, quando ele receber um não, ele vai ficar sem falar com o chefe, ou no casamento ele vai ficar sem falar com a esposa. Não, ele precisa já ir aprendendo a lidar com isso desde a adolescência, tá? A Heloísa falou que aqui também é a mesma coisa. Então, Elo, a mesma coisa pra você, tá bom? 12 anos, estamos no conflito aqui em casa, a Erika completou. Ele não quer ir mais de transporte, quer ir sozinho pra escola. Coração na mão. Erika, acho que você viu minha live, né? Que eu falo sobre isso, tá? Vai deixando devagarzinho, assiste a live que vai te ajudar. Simone falou, boa noite, tenho um filho de 17 anos e sempre foi o mais organizado com tudo. Muito bom. A Gra falou assim, a minha filha parece não ter sentimentos, fica sempre na dela, nem obrigada quando dou algo para ela. Gra, se você acha que tá muito intenso isso, você precisa procurar ajuda profissional, tá? Porque você falou assim, não tem sentimentos, aí pra mim tá parecendo muito intenso. Se for realmente intenso, eu te sugiro procurar o seu médico de confiança, tá? Agora, se você acha que tá mais ou menos, os adolescentes são muito egoístas, né? Egoístas porque ele ainda não tem desenvolvido a questão da empatia. E aí a gente precisa ir trabalhando isso na adolescência, tá? Então, o se importar com o próximo ainda não está desenvolvida a parte do cérebro, né? Ainda não está bem desenvolvida na adolescência, tá? E aí a gente tem que ir trabalhando isso neles. A Luísa falou, meu filho quer porque quer namorar. Ele tem 15 anos e não tem maturidade para isso. Não quer fazer nada em casa. Acha que nem eu pedindo com educação. Acha... Não quer fazer nada em casa. Acha nem eu pedindo com educação. Heloísa, eu tenho uma live sobre namorar que eu acho que vai te ajudar bastante. Nancy falou, meu neto tem 17, muito estressado. A Simone falou, e de uns 2 anos pra cá está muito desorganizado. Esquece roupas no chão, tênis jogado pelo quarto. A Simone falou que ele era muito organizado e desorganizou. Simone, mesma coisa do método POC. O que está por trás disso? Então, se ele era de um jeito, agora está de outro, alguma coisa aconteceu aí. Precisa tentar encontrar essa questão, tá? Meu adolescente também tem dificuldade de deixar o quarto organizado. A Lazy Star falou. Então, uma coisa é, sempre foi desorganizado. Isso a gente tem que ir estruturando, tá? Agora, era organizado e agora não é, alguma coisa aconteceu. Aí precisa ir buscar a questão, a raiz do problema, tá? A Carolina falou assim, doutora, o seu curso ensina o quê? Ensina todas as transformações da adolescência e depois como lidar com isso, tá? Então eu tenho uma live sobre isso, clica lá nesses destaques, e aí lá tem um link que você vai parar numa live, e depois tem um outro link que explica como é que funciona o curso, tá? Isso, esse método é preventivo, ele serve para as duas situações. Eu tenho muitas mães que compram um curso para entender as transformações da adolescência, porque aí ela sabendo o que vai acontecer, ela já tá mais estruturada, que nem a Ingrid falou, eu já sei o que vai acontecer. Então, você vai com uma bagagem para essa transformação, porque a transformação não é só do adolescente, né, gente? É do adolescente e da mãe. Então, se eu já sei orientar o meu filho, ele se sente mais seguro porque eu tô mais segura. Então, é preventivo. Mas também é como um tratamento, porque eu sugiro algumas transformações que você não está enxergando ali, e aí você fazendo algumas transformações também melhora o relacionamento, tá? Elisa falou assim, minha neta tem 12, agora ela e a mãe moram sozinha. Antes era eu junto, mas eu sinto ela muito grossa comigo. Poxa, é a única neta que tenho. Quando eu tento conversar com ela, fica grossa e acaba falando. Aí faltou o finalzinho aqui.
A Jaque falou obrigada. A Aurilene falou, meu filho fica sempre estalando os dedos. Será que é doutorado? Não entendi. Me explica um pouquinho melhor, Aurilene. Ela falou, doutora, meu filho não obedece. Sempre que tentamos impor limites, ele não aceita e fica super estressado com a gente. Eu queria lembrar qual a minha live que eu falo sobre limites. Depois me manda no privado, que eu vou tentar lembrar o que está escrito no título da live que vai te ajudar sobre isso. A Corina falou, acho que quando eu fico nervosa com ele, ele abaixa a voz e diz que está tudo bem. Me irrita mais. Então, mas pelo jeito os dois estão se exaltando e brigando, né? O segredo aqui é elaborar melhor a forma de se colocar, não brigar, tá? Então lembrem, brigar todo dia não é normal. Fernandes falou assim, eu não sabia sobre empatia, isso explica muita coisa, obrigada. De nada. A Mari completou, né? Tá tendo mais paciência com a neta. Isso vai provavelmente ajudar bastante nessa relação de vocês. A Gra falou, você tem me ajudado muito. Que bom. Muito bom. A Andrea falou assim, atividades esportivas, atividades no movimento de escoteiro podem aliviar alguns sintomas da adolescência? Andrea, vamos arrumar aqui essa sua frase. Atividades esportivas vão ajudar a gente a liberar o estresse e vão nos trazer ao eixo de volta, tá? Então faz bem a atividade esportiva porque o adolescente ele tá vivendo ali um momento de estresse, de muitas transformações, muita pressão. O esporte ajuda nisso, tá? Então sim. E o escoteiro com certeza, né? Cláudia falou assim, meu filho de repente mudou, me chama de chata. E ele era bem calmo e tranquilo. Cláudia, ele tá vivendo essas transformações da adolescência, tá? Então, precisa trazê-lo aí para organizar melhor o que ele tá sentindo e manifestar melhor. De uma forma mais elaborada, de uma forma mais educada que tá pensando, tá? Esse é o meu caso, meu filho tem 8 anos. A Carolina falou, então, Carol, aos 9 o menino não existe fixo a idade, né? Depois dos 9 o menino entra na puberdade, tá? Então tem meninos que entram com 9, com 10, com 11, mas já começam as transformações, tá? Então o ideal é já se preparar para pro porvir, né? Namoro aos 12, permitir ou não, acho cedo demais. Cris, depende da maturidade do seu filho, eu tenho uma live só sobre isso, tá? Vai te ajudar. Alessandra, meu filho é muito preguiçoso para organizar o quarto e os materiais dele. Ele tem 12 anos, pode ter 8 anos. Tem que fazer, tá? Então é persistência. Obrigada, doutora. Eu mando sim, a Carla falou. Nancy, obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada, Nancy. Namoro aos 12. Já li, né? Já li. André falou, muito obrigada. Bom, é isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por dividirem a experiência de vocês. Então, quem é novo aqui no canal, todos os dias tem vídeos. Sábados, domingos, feriados, Natal, Ano Novo, enfim. Todos os dias tem vídeo aqui. Segunda-feira, às 7h30 tem live. Quinta-feira, era às 9, eu tô tentando mudar para as 8, mas tem alguns dias que eu tô tendo atendimento ainda e não tô conseguindo fazer. Então, teoricamente, quinta-feira ou às 8 ou às 9, aí eu anuncio mais perto para vocês.
tem live. Na quinta-feira eu trago uma mãe e peço para participar ao vivo aqui comigo, para dividir o que está sentindo, o que está passando, enfim, colocar para fora o que está vivenciando. E quem quiser dar um passo a mais, não, Soraya, quero me preparar melhor para esse momento, realmente são muitas transformações. Aí eu tenho esse curso, e quem tiver interessada no curso, clica lá. Então tem a minha foto, tem os escritinhos, no final tem um link, clica nesse link que eu te direciono para uma página em que eu explico como é que funciona o curso e trago lá os detalhes, tá bom? Espero que você queira dar o próximo passo e andar comigo nessa jornada. Deixa eu só ler os últimos comentários e a gente finaliza. Nossa, doutora, legal saber desse marco aos 9. Sim, Carol, às 9, mas lembra que eu falei, uns aos 9, outros aos 10, outros aos 11, tá? A senhora topástica. Carolina falou, transmite muita paz. Obrigada, Carol, obrigada. Gente, obrigada, viu? Grande beijo, bom descanso e até mais.